crise de 2008 atacou todo o mundo e o Brasil conseguiu passar praticamente blindado da crise. Isso porque em 2008 a crise mundial fez o mundo parar de comprar do Brasil. O Brasil aumentou a demanda interna exatamente para que o povo começasse a consumir a produção interna e essa produção interna não parasse de existir. Então o que aconteceu? O Brasil substituiu a demanda internacional do mundo em crise por uma demanda interna. Uma super jogada exatamente do governo do Partido dos Trabalhadores. Obviamente isso gera uma certa dívida, isso gera um endividamento, mas nós precisamos analisar da seguinte forma: o mundo passou por uma crise econômica mundial. Depois que o mundo passou por uma crise econômica mundial e o Brasil conseguiu passar praticamente sem perceber essa crise por causa de uma jogada do governo que obviamente levou a um certo endividamento, o Brasil tinha que ter batido palmas para essas medidas econômicas e a partir daí, em 2014, 2015, 2016, o Brasil poderia ter voltado a produzir e vender para fora do Brasil e com isso ir aniquilando aos poucos a dívida. O que o Brasil fez? O golpe, né, o PSDB, se aproveitou do endividamento, da falta de consciência econômica do povo, que não sabia praticamente nada do que estava acontecendo, e conseguiu derrubar o governo. Então, esse problema da crise de 2008 não afetou o Brasil. O que afetou o Brasil foi a estratégia usada para derrubar o governo. Obviamente, aplicada por Aécio Neves, mas criada nos Estados Unidos, aquela estratégia de falar com as pessoas que a conjuntura política não implica na sua vida. Olha, você cresceu não foi por causa do governo que estava no poder, não. Você cresceu pelo seu mérito. Se aquele cara não cresce, ele é vagabundo. Essa técnica de comunicação que foi usada pelo Aécio Neves, ela criou um Brasil extremamente hostil, um Brasil que não conseguiu perceber que o governo criou condições para que as pessoas prosperassem no Brasil. A pergunta muito básica nesse momento que eu faço é: se você continua o mesmo, por que você está desempregado? Se você continua o mesmo, por que você não ganhava como você ganhava? Por que hoje você não ganha como você ganhava durante o governo progressista no Brasil? A resposta também é muito simples. Porque o atual governo, um governo liberal, não cria as mesmas condições para você prosperar como o governo anterior. Mas as pessoas realmente caíram na ideia de que o governo não me dá nada. Não, o governo pode não te dar absolutamente nada, mas ele cria as condições para que você consiga chegar lá. E prova disso é pessoas que nascem na África, começam a trabalhar aos 10 anos de idade, morrem aos 18 sem terem conseguido absolutamente nada, porque o governo de lá não cria condições para a prosperidade. Cria condições, obviamente, para uma vida curta em trabalho extremamente pesado. Mas o brasileiro aprende. Agora que o brasileiro percebeu que realmente essa história de meritocracia foi uma grande balela, talvez ele consiga aprender com os próprios erros, principalmente os falsos pastores que, na esperança de ganharem mais dinheiro, acabaram entrando nessa onda aí de se venderem e venderem os fiéis para o bolsonarismo, e hoje eles aprenderam a fazer conta. Quando um fiel fica desempregado, o salário dele vira zero, e 10% de zero é zero. Então você, pastor hipócrita, que se vendeu ao bolsonarismo e vendeu o seu rebanho, agora é melhor já ir se acostumando. Sabe por quê? Porque 10% de nada é nada. Então, com a dor, o brasileiro vai aprendendo.